Bom, para as nossas aulas aqui no YouTube, nós vamos utilizar a ferramenta Eclipse, que é essa ferramenta que está aberta aqui na minha tela no momento. Isso é para poder facilitar no processo de a gente fazer o desenvolvimento e podermos focar no código-fonte que a gente vai criar. Então, como a gente vai começar com C++, eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode criar um projeto de C++ no Eclipse. Você vai clicar aqui na aba de Projetos, Project Explorer, e vai simplesmente clicar com o botão direito, New C++ Project. Ou então você pode simplesmente vir aqui em File, New C/C++ Project. Vai aparecer essa janela, você vai selecionar C++ Managed Build, e depois disso você vai selecionar o tipo de ferramentas que você vai utilizar. No meu caso eu vou selecionar o Linux GCC, mas se você tiver no Windows você vai usar o Cross GCC, beleza? Então no caso, vou colocar aqui por exemplo, no nome do projeto, eu já até criei aqui vídeos do YouTube, né? Mas você pode colocar o nome que você quiser. Bom, para começo de história, nós vamos criar aqui um novo arquivo de fonte de C++, eu vou chamar aqui de app.cpp, a extensão tem que ser .cpp, tá bom? E aí agora a gente vai finalmente começar a criar. A primeira diferença que você vai notar é que enquanto no C ele aceita que o método main seja do tipo void, no C++ ele vai necessitar de um método do tipo inteiro. Então no caso, ao invés da gente trabalhar com o void main, vai ser int main. Por ser um método com retorno inteiro, nós precisamos executar o comando return, que eu vou botar aqui para retornar 0. Então, agora a gente vai falar sobre as bibliotecas que nós vamos precisar para poder trabalhar com C++ de uma forma simples. Antes, nós fazíamos um include da locale.h e também o include da stdio.h. Contudo, essas duas bibliotecas elas não precisam ser utilizadas no C++. Elas vão ser substituídas então pelo include IOStream. Percebam que eu não coloquei o .h depois do IOStream, tá? Isso vai permitir que nós consigamos fazer entrada e saída de dados de uma forma mais simples. Por exemplo, a saída de dados vai ser std, cout, coloco o operador de saída de dados, que é menor que, e a string que eu quero mostrar no meu terminal. Por exemplo, hello world. Vou salvar. Para poder compilar, eu vou segurar Ctrl e apertar a tecla B. Tá, esqueci do ponto e vírgula, muito bem. Salvei. Prontinho. E agora eu posso simplesmente clicar no botão Run. Quando eu fizer isso, ele vai mostrar aqui o texto na tela. Se eu colocar outro comando de cout logo abaixo, o que irá acontecer, na verdade, é que ele vai entender que deve colocar um cout ao lado do outro, porque em momento nenhum eu falei que era para encerrar uma linha. Então, ele vai exibir em uma linha reta. Para eu fazer a retirada de quebra, aliás, para eu poder fazer a quebra de linha do cout, tudo que você precisa fazer é colocar outro operador de entrada, de saída de dados, std, end, l e ponto e vírgula. Isso faz com que ele finalize a linha. Então agora, quando eu rodar essa minha aplicação, ele vai mostrar hello world na primeira linha e quebra a linha para mostrar o logo em seguida. Maravilhoso. Vamos supor a seguinte situação: você não quer precisar colocar esse std em cada execução. Como é que a gente pode fazer? Bom, antes da declaração do método main, da assinatura do método main, você vai colocar using espaço namespace espaço std. A partir do momento que você faz isso, toda vida que você digitar um comando que não faça parte dos comandos iniciais do C, ele vai assumir que você está querendo utilizar essa nomenclatura do std. Então, quando eu salvar e recompilar,
ele vai mostrar normalmente. Então, dessa forma, eu só preciso colocar cout e endl. Falamos então de saída de dados, precisamos também falar sobre entrada de dados. E a entrada de dados no C++ não poderia ser mais fácil. Por exemplo, vou colocar aqui a variável chamada número e vou colocar aqui um cout, digite o valor de número. Para eu fazer a entrada de dados, tudo que você vai precisar fazer vai ser usar o comando cin. E enquanto o operador menor que é um comando de saída, um operador de saída, o maior que vai ser um operador de entrada. E logo em seguida vem o nome da variável que eu quero preencher. Vou salvar, recompilar, Ctrl B e rodar minha aplicação. Então, vou digitar aqui, por exemplo, 25. E esse valor 25 foi inserido dentro da minha variável número. Maravilha. Vamos agora, então, fazer uma concatenação. Cout. Eu vou ter uma string, por exemplo, o valor digitado foi. E eu quero colocar em seguida dessa informação o valor da variável número. Então, vou colocar aqui outro operador de entrada, o nome da variável que eu quero utilizar, ponto e vírgula. Se eu quiser quebrar a linha após essa execução, então, antes do ponto e vírgula, outro operador de entrada, de saída, endl, ponto e vírgula. Salvamos, recompilamos e executamos. Então vejam que o valor foi armazenado corretamente. Isso também vale para strings, só que em C++, para a gente poder utilizar strings, nós vamos precisar fazer o include da biblioteca string. Eu vou criar aqui uma variável chamada nome, string nome, e vou colocar, digite o valor do número e tal, ao invés do valor do número, vou colocar aqui o nome. Ao invés de fazer o cin no número, nome, e o valor digitado vai ser nome também. Prontinho. Vou rodar a minha aplicação novamente, não posso esquecer de recompilar. Está aqui, Lemilton, e armazenou. Se eu rodar essa minha aplicação novamente e colocar, por exemplo, Clemilton Souza, ele vai pegar só o primeiro nome. Quando ele encontra um espaço em branco, ele ignora e passa a executar o restante. Se eu quiser pegar uma string com mais de um nome, né? No caso, mais de uma cadeia de caracteres, eu quero também pegar os espaços em branco. Como é que eu posso fazer para poder fazer essa armazenagem? Muito simples. Nós vamos modificar aqui a linha 9 para getLine, ou seja, receber uma linha. E dentro do getLine nós vamos colocar dois argumentos. O primeiro argumento, qual o comando de entrada, que no caso é o cin, e o segundo argumento, qual o nome da variável onde eu vou armazenar, que vai ser no caso a variável nome. Pronto. Aí agora, quando eu rodar a minha aplicação, Lemilton Souza, então ele pegou o valor completo. Então tenha essa atenção de colocar o getLine no momento que você for pegar uma string maior do que uma cadeia de caracteres, se tiver espaços em branco. Bom, para essa parte introdutória do C++, é só isso que eu tenho para falar. No decorrer dos vídeos eu vou mostrando mais coisas. Vamos agora ver como é que funcionam classes em C++. Até lá!